Que tenha um fim sua vida antiga e renasça destas águas totalmente renovado em Cristo Jesus. Ajoelhe. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por favor, não precisam se preocupar. Prestem atenção, por favor. Vocês não correm perigo. Eles não farão nada sem minha autorização. Prestem atenção, por favor. Por favor. Nossos amigos da segurança pública não estão interessados em vocês. Querem o evangelista itinerante subversivo. Se vocês o entregarem, eles garantem que todos serão perdoados. Não haverá penalidades. Não haverá multas. Prestem atenção. Prestem atenção. Vocês não devem nada a esse homem. Eles vão espancar vocês. Vocês devem parar. Imediatamente. Bem-vindo!
Cadre! Ataquem! Venha, para o outro lado, depressa. O povo precisa de mim. Isto é por você. Não compreende? Essa gente fez isso por você. Venha! Papai, o que está fazendo aqui? Fiquem aqui. Eu vou desviá-los de vocês. Não, mas se eles te pegarem... Se me pegarem. Onde você vai? As Bíblias, as fitas. Preciso apanhar. Não, os soldados estão lá. Que alternativa eu tenho? Não. Há outras aldeias esperando. Mas eles vão prender você. Eles precisam da palavra. Foi assim que minha mãe morreu? Finalmente o seu pai te contou. Tanta teimosia, tanta cegueira. Foi isso que a matou, não foi? Sua mãe foi uma grande mulher. Minha mãe morreu estupidamente e em vão. Não. Não deve dizer isso. A sua mãe deu a vida para que outros pudessem viver. Uma vida abundante. É isso que nós damos. Se necessário, é por isso que morremos. Está vendo o bambuzal? Somos nós. O corpo de Cristo. Não faz diferença se o vento é forte, se o inverno é frio. Não faz diferença se sempre nos cortam. Sempre brotamos e voltamos a crescer. Não como indivíduos, mas como um corpo. E toda vez que o corpo nasce, ele fica mais forte e ainda mais apto a dar vida. Mas se você morrer, como atingir as outras aldeias? Distribuir as Bíblias? O Senhor cria outros. Mas ninguém tem seu treinamento. Treinamento é necessário, mas não tão necessário quanto o Espírito. O Espírito do Senhor. Prendam. Me larga! Cadre! Podem levá-lo. Tire as mãos de mim! Evangelista! Evangelista! Cadre! E essa garota? Que garota? Eu não vejo nenhuma.
Evangelista! Evangelista! Cadre! Cadre! Foi uma noite cheia de tristeza e de aprendizado. No entanto, ainda tenho tanto a aprender. Mas agora, sei em que acredito e sei o que devo fazer. Se continuar, vai arruinar suas chances de boa colocação. Se for embora, jamais poderá voltar. Você será uma fugitiva. Estou preparada para isso. Está? Está preparada para passar a vida inteira fugindo da lei? Dormindo no chão, vivendo como uma mendiga da caridade dos outros? Você está mesmo preparada para desperdiçar sua vida desse jeito? Não, Cadre. Não estou desperdiçando a minha vida. Eu a encontrei. Encontrei minha vida. Como vai ser se te matarem? Sua causa é a causa dos tolos, Ashoy. Ninguém pode se opor ao nosso governo. Será destruída. Talvez. Cadre, está vendo esse bambuzal aqui? Está vendo como ele está verdinho? Não importa se o inverno é frio ou quantas vezes venham cortar. Os bambuzais voltam a crescer. Mais verdes, mais fortes. E ainda mais cheios de vida do que antes. Vida, Cadre. Era isso o que eu procurava. E é o que eu encontrei. E é uma vida disponível a qualquer um. Qualquer um.
6 meses após a operação da polícia na Cracolândia, a situação na região continua praticamente a mesma. Nossa equipe percorreu as ruas do centro e flagrou pessoas consumindo crack ao ar livre. Em plena madrugada, este homem de roupa preta prepara um cachimbo para consumir crack. A cena é acompanhada por outro usuário de drogas. Eles passam horas consumindo entorpecente. O dia amanhece e os moradores de rua se aglomeram em outro ponto. A fumaça não para. Alguns se movimentam inquietos. Outros parecem estar em transe. A rotina é a mesma nas diversas ruas da região conhecida como Cracolândia, onde mais e mais grupos se reúnem para compartilhar o vício. A nossa equipe acompanhou a movimentação no centro de São Paulo, entre os bairros de Santa Ifigênia e Campos Elíseos, por cerca de 5 horas. A situação é tão preocupante que chega a dar medo de andar a pé pela região. Eu conversei com vários comerciantes, mas a maioria prefere não gravar entrevista. Mas todos confirmam, porém, que a presença de traficantes e usuários de drogas voltou a ser constante. A gente não sabe o que pode acontecer. Esse pessoal tudo maluco aí, né? Tudo doido de droga, sei lá o quê. Não tem como a gente estar seguro. Este comerciante, o único que aceitou gravar entrevista, diz que o clima de insegurança reflete no movimento da loja e que já demitiu funcionários por isso. Tinha 5 funcionários, tive que mandar 2 funcionários embora. Se eu mandei 2 funcionários embora, é porque meu movimento caiu. Sempre existiu esse pessoal aí, mas era muito menos, né? Então, assim, não atrapalhava em nada. Mas dos últimos anos para cá veio crescendo de tal forma que hoje está impossível de trabalhar. A Operação Centro Legal do Governo do Estado, realizada desde 3 de janeiro, já levou 785 pessoas para internações e tratamento contra a dependência química. Mais de 500 foram presas em flagrante por porte ou tráfico de drogas. Depois que a polícia chega em um dos locais onde eles se concentram para consumir a droga e para dormir, muitos vão embora. O que fica é a sujeira. Mas eles não somem por muito tempo, apenas mudam de lugar e voltam a se drogar. Nem mesmo a presença de uma base da Polícia Militar inibe o vai e vem dos usuários. Eu não entendo muito, mas pelo pouco que eu vejo aí, realmente a polícia está de mãos atadas, né? Eles, com esse negócio de direitos humanos, aí, essas coisas aí, eles não podem, realmente, eles não podem estar fazendo nada. A produção do Jornal da Gazeta entrou em contato com a assessoria de imprensa da Secretaria Estadual da Justiça para questionar a situação na Cracolândia. Mas a assessoria de imprensa informou que apenas a secretária Heloísa de Souza Arruda poderia falar sobre o assunto, mas que ela está viajando. O assalto foi neste mini-mercado que fica no bairro Gotuso, em Pelotas. Segundo o delegado Sandro Bandeira, 15 minutos antes do assalto, os 2 homens teriam roubado uma moto no mesmo bairro. Uma ação rápida, né? Esses indivíduos roubaram a motocicleta que usaram para praticar o assalto e depois, no próprio bairro Fragata ali, eles assaltaram 2 estabelecimentos comerciais bem próximos, na mesma rua. Desde que abriu, o mini-mercado já foi assaltado 7 vezes. E as câmeras de vigilância foram colocadas aqui há mais ou menos 2 anos. Assim, esta foi a primeira vez que a ação dos bandidos pôde ser gravada. Veja agora a ação dos bandidos gravada pelas câmeras. Os 2 assaltantes entram no mercado. Um dos funcionários tenta reagir. Ele é jogado no chão e agredido. Logo em seguida, eles ameaçam as pessoas que estavam no local. Veja na parte de cima do vídeo. Este homem de branco discute com um dos assaltantes e diversas vezes aponta a arma para ele. Depois, eles pegam o dinheiro dos caixas, procuram um dos capacetes e, quando o encontram, fogem. Repare que aquele homem que discutiu com um dos assaltantes sai atrás. Esta imagem mostra o desespero das pessoas que viram ele levar 2 tiros dos assaltantes na esquina da quadra. O NTV de hoje começa com flagrantes de exploração sexual de crianças e adolescentes aqui no Nordeste. Ela acontece nas estradas, em bares e nas boleias dos caminhões. Situação grave e que é estimulada pela impunidade. Mas isso pode começar a mudar. Uma ação inédita do Ministério Público tenta responsabilizar os aliciadores com o pagamento de multas milionárias. Veja na reportagem exclusiva de Beatriz Castro, Janaína Araújo e Jaelson Filho.
Uma das piores formas de exploração das crianças e adolescentes se tornou comum nas rodovias brasileiras. Neste flagrante, um caminhoneiro estava com 2 jovens. As imagens foram gravadas numa operação conjunta do Ministério Público do Trabalho e da Polícia Rodoviária Federal na Paraíba. Uma garota é menor de idade. O caminhoneiro mente. Tudo de maior, não tem o documento, tudo de maior. Senta aí. Tudo de maior. Tudo de maior? Tudo de maior. Tudo de maior. Ela fica direto aí no posto. É? Tem quantos anos? A outra vai fazer 18 agora. Só eu que sou de maior, já vou fazer 20 anos. A prostituição destrói a infância de muitas meninas. Quantos anos tu tem? 15. Faz tempo que tu faz programa? 3 anos. Quando eu comecei a sair de casa, andar pela rua, os homens me chamavam, eu ia. Eu ainda vejo, eu ia. Exploradas sexualmente, algumas adolescentes também são seduzidas pelas drogas, em geral o crack e a maconha. Por que tu faz programa? Porque eu gosto de fazer, e também porque eu sou viciada. Eu não fazia, não, mas depois que eu comecei a fumar pedra, eu comecei. Pedra de quê? Crack. Maconha misturado com crack. Esta adolescente de Salgueiro, no sertão de Pernambuco, tem 13 anos. Desde os 12 ela faz programas. Quanto é que custa? R$30. Tão nova, ela já é acusada de aliciar outras meninas para a prostituição. E foi encaminhada pela justiça para uma unidade de recuperação no Recife. Não vai aliciar ninguém não, se quer entra na vida quem quer. Oh. Mas para sair dessa vida é difícil. É difícil, entra quem quer, para sair, sei não. A pobreza ajuda a empurrar as crianças e adolescentes para a exploração sexual. E a violência e a omissão dentro de casa são como sentenças para uma realidade dura, cruel. Muitas delas acontecem quando elas são abusadas na própria família, ainda na infância, não é? E aí se torna mais difícil essa recuperação. Ou quando a família contribui para que ela vá em busca de angariar dinheiro vendendo seu próprio corpo. Deste lado da placa fica Pernambuco e do outro a Paraíba. A rota da exploração sexual de crianças e adolescentes não respeita a divisa entre os estados. E se antes o mapa da prostituição infantil era formado principalmente pelas capitais e sustentado pelo turismo sexual, hoje a nova rota inclui as pequenas cidades do interior, marcadas pela miséria e graves problemas sociais. A rota da prostituição no Nordeste vai de Salgueiro para Penaforte. A conexão é intensa também entre Trindade e Marcolândia e de Garanhuns para Patos. É pouco do trabalho, conseguir que essas pessoas sejam punidas. Então, vai abrir precedente e jurisprudência para os outros estados. Aí os outros estados também vão se unir para que enfrentar a questão da exploração sexual de crianças e adolescentes. Você sonha uma vida diferente dessa? Meu sonho é só ver minha mãe feliz. E me ver eu mesmo feliz, na vida que eu quiser. E você acha que tua mãe está feliz te vendo nessa situação agora? Não, acho não. Mas se Deus quiser, vai me orar. Você pode denunciar situações como essas que viu aí na reportagem pelo Disque 100, da Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República. A ligação é de graça e você não precisa se identificar. A polícia de Alagoas investiga o assassinato de um vereador na cidade de Roteiro, no interior do estado. Ele foi executado com 3 tiros no meio da rua e na frente da população. O crime foi registrado pelas câmeras de segurança da cidade. Preste atenção neste homem de boné. Ele é um assassino. As imagens das câmeras instaladas pela Prefeitura de Roteiro, no interior do estado, registraram o momento exato que um vereador do município é executado, no meio da rua. O atirador caminha tranquilamente até Genivaldo Barbosa, de 50 anos. O vereador conversava com um amigo na calçada. O assassino chega atirando. Genivaldo é atingido no peito e tenta correr, mas o homem dá o segundo tiro nas costas. O político cai no chão e recebe um terceiro disparo. Um carro escuro parado na esquina a poucos metros dali ajuda na fuga. A câmera em outro ponto mostra o pânico e a correria de quem passava pela rua. Em poucos segundos, o corpo do vereador é cercado por curiosos.
O caso foi encaminhado aqui para a DEIC, a Divisão Especial de Investigação e Capturas de Maceió, e segue sob sigilo. O que tem atrapalhado muito o trabalho da polícia é o silêncio das testemunhas. As câmeras comprovam que muitos moradores viram tudo o que aconteceu, mas quando questionados pelos investigadores, preferem dizer que nada viram e nada ouviram. Agora o assunto é sério, porque esta semana dezenas de policiais civis e militares do Rio de Janeiro foram presos. Eles são acusados de trabalhar não contra, mas a favor dos criminosos. Você vai ouvir agora gravações inéditas de diálogos envolvendo policiais durante a ocupação do Morro do Alemão em novembro passado. Eles podem até ser da polícia, mas a conversa é de bandido. Achei isolação, só não achei nada de droga. Uma isolação, peguei, joguei tudo no chão. Vou levar isso pra quê? Aquele negócio de balança. Aí tinha um cafofo, fui lá, falei, vou achar aqui na caixa d'água, dentro de casa vazia. Entrei lá dentro, sem a p nenhuma. A conversa gravada com autorização da Justiça mostra um policial aborrecido por encontrar somente material para embalar a droga durante a ocupação do Complexo do Alemão. Ele queria cocaína ou maconha, não para prender, mas para roubar. O envolvimento de policiais civis e militares nesse tipo de corrupção começou a ser investigado por agentes federais do Rio em setembro de 2009. Na época, eles se preparavam para invadir a favela da Rocinha, mas a missão foi cancelada. Motivo? Vazamento de informações. Os traficantes, comandados por Antônio Bonfim Lopes, o NEM, teriam sido avisados sobre a operação. A partir daí, os agentes federais descobriram uma extensa rede de colaboradores dos bandidos, dentro de batalhões da PM e de delegacias. Cada grupo de informantes chegava a receber R$50 mil quando alertava os traficantes de operações policiais na favela. Também ganhavam para dar proteção a milicianos e à máfia dos caça-níqueis. Este não é um caso qualquer. Desta vez, segundo a investigação, personagens importantes estão envolvidos. O ex-subchefe da Polícia Civil, delegado Carlos Antônio de Oliveira, é um deles. Ele era um dos principais nomes da Polícia do Rio de Janeiro. Na Secretaria de Segurança, liderava as operações contra milícias e traficantes. Esse era seu papel visível. Mas, de acordo com a investigação, agia também nos bastidores. Segundo o inquérito, é suspeito de apropriação e desvio de armas e drogas, apreendidas com criminosos. Oliveira estava cedido à Prefeitura do Rio como subsecretário de Ordem Pública. Na nova função, segundo a Polícia Federal, continuou fazendo negócios com bandidos. O outro personagem conhecido é o inspetor Leonardo da Silva Torres. Ele ficou famoso pelo hábito de fumar charuto nas operações e usar uniforme camuflado. Leonardo, mais conhecido como Trovão, chegou a aparecer num documentário exibido pela BBC de Londres em 2009. A equipe inglesa registrou o inspetor em ação numa favela carioca. Prazer de chegar e encontrar isso. Não vou levar para casa, não vou vender, mas o prazer de pegar isso deles, tomar isso deles, de aprender. Isso aí só acontece com os verdadeiros policiais. A Polícia Federal acusa Trovão de ser um arregado, na gíria do crime, recebedor de favores de traficantes. Na sexta-feira, a Polícia Federal prendeu Trovão, Oliveira e mais 35 PMs e policiais civis. Você partilhar produto de crime, isso é extremamente grave. Se partilha dinheiro, se partilha joia, se partilha armamento, munição, se vende equipamento, arma, munição para traficantes. E aí, onde é que nós vamos chegar? Você vai ouvir agora mais trechos inéditos de conversas gravadas durante a ocupação do Complexo do Alemão. Numa delas, conforme explica o relatório da Polícia Federal, um policial negocia armas e drogas que eventualmente fossem abandonadas por bandidos em fuga. Fala, meu amigo. O que tu vê aí, 30% aqui. Falou, valeu. Já fechei aqui. Falou. Um outro trecho revela a má conduta na casa de um traficante de apelido Choque. O morador está fazendo o seguinte, na casa do Choque. O pessoal foi tratando, eu falei, pode pôr tudo aí. Todo mundo levou para casa o bagulho, 2 piscinas móveis do primeiro mundo. Aí eu falei, põe tudo aí, põe tudo, põe ar-condicionado, dei tudo pro pessoal levar. Aí, tapete, falei, o pessoal gostou aí, tudo levando para casa dele. E pra mim, você não pegou nada pra mim, não? Em mais um trecho, uma referência a pares de tênis. Tem uma laje aqui, cara, que tem 2, 4, 6, 7 pares de tênis, zero. Pode descer com a viatura, entra com a viatura no estacionamento. Tá maneiro então. Vou entrar no estacionamento.
A Polícia Federal acredita que tênis seja uma gíria que, na verdade, quer dizer fuzil. Quando você pensa numa grande operação, como ocorreu no Complexo do Alemão, e grupos de policiais se servindo do que deveria estar sendo apreendido, aí já não há como falar em fundo do poço. Nós já estamos nele com esses policiais travestidos, na verdade, de policiais, criminosos travestidos de policiais. E aí a mão do Estado, ela tem que ser firme, ela tem que ser forte. Os agentes federais começaram a contar hoje todas as armas recolhidas com os policiais civis e militares presos. Uma perícia que será feita nos próximos dias pode indicar se alguma delas foi apreendida com bandidos presos em operações. Trabalhar com assuntos internos, trabalhar fazendo prova contra servidores policiais que têm a expertise de investigar é muito difícil. Agora, está se fazendo, é um compromisso assumido lá atrás e vamos continuar fazendo. Nós falamos agora ao vivo da delegacia que investiga crimes organizados no Rio de Janeiro. Policiais foram convocados agora à noite para reforçar a segurança aqui. O objetivo é impedir que qualquer agente saia ou entre. Amanhã cedo a delegacia vai sofrer uma devassa da Corregedoria da Polícia Civil. Agentes vão analisar os computadores, inquéritos atrás de provas de irregularidades e até crimes cometidos nesta delegacia. Patrícia. Obrigada, tchau. A gente, é claro, vai continuar acompanhando. A luta contra a corrupção está nas ruas em várias cidades do país. Manifestações pedindo a punição de culpados e o combate ao desvio de dinheiro público mobilizaram milhares de pessoas. O maior protesto aconteceu em Brasília, com cerca de 20 mil participantes. Com bandeiras do Brasil, vestidos de preto e usando nariz de palhaço, os manifestantes protestaram contra a impunidade e a corrupção no país. Não é só em época de Copa do Mundo, essas coisas, tem que armar essa bandeira sempre. E preto por causa dessa situação do Congresso. Esse rapaz trouxe cópias de notas de dólar, em referência aos flagrantes de pagamento de propinas. O protesto lembrou vídeos que mostram deputados e até o ex-governador do Distrito Federal recebendo dinheiro de esquemas de corrupção. Faixas e cartazes com slogans anti-impunidade defendiam uma faxina ética na política. Muita corrupção, muito dinheiro desviado e todos os serviços básicos do país, como educação, saúde, estão tudo muito baixo, estão com a qualidade muito baixa e o político com o bolso cheio de dinheiro. Jovens pintaram os rostos de verde e amarelo, numa alusão ao movimento estudantil da década de 90, quando as manifestações dos caras pintadas repercutiram e levaram à queda do então presidente Collor de Mello. As crianças também foram dar o exemplo. Você sabe o porquê que as pessoas estão aqui protestando hoje? Sei. Por quê? Para tirar esses políticos corruptos lá de cima. Isso aqui é exercício da cidadania. Ser cidadão brasileiro dá trabalho. As marchas contra a corrupção aconteceram em várias capitais e cidades brasileiras, tendo em comum a mobilização pelas redes sociais da internet. A participação popular nesses movimentos chegou a ofuscar a comemoração oficial do 7 de setembro, como aqui em Brasília. Em frente ao Congresso Nacional, principal alvo da marcha contra a corrupção, os manifestantes protestaram contra a impunidade. Este grupo, com baldes e vassouras, foi até o espelho d'água e varreu uma das entradas da Câmara dos Deputados. O protesto terminou na Praça dos Três Poderes, com cerca de 20 mil manifestantes. Atendendo a pedidos, o meu assunto de hoje vai ser a reportagem sobre a corrupção feita pelos repórteres do Fantástico, que escandalizou a nação. É de embrulhar o estômago de qualquer pessoa decente aquelas cenas. Sempre que vem a imagem, né, isso pesa. Agora, é complicado também entender a indignação das pessoas, ou mais do que a indignação, a surpresa das pessoas ao descobrir sobre esses escândalos infindáveis de corrupção no governo. Quer dizer, qual é a grande novidade, né? Como o meu amigo Sérgio Oliveira disse num artigo interessante, é como a pessoa ir para um bordel e ficar escandalizada que tem muita gente pelada no meio de uma farra, né? Quer dizer, espera-se já de um governo que concentra tanto poder e recursos num país tupiniquim como o Brasil, esse tipo de coisa. Isso é tudo sabido, todo mundo tem conhecimento disso, né? Mas é óbvio, repito, que as imagens em si chocam e revoltam, embrulham o estômago de qualquer pessoa
minimamente decente. Então é correto ficar indignado, o problema é o espanto com isso. E outra coisa que eu queria falar é que, infelizmente, a matéria gerou uma reação errada em muitas pessoas, até por falta de conhecimento adequado, em minha opinião, do funcionamento das coisas e como sempre, atacando os efeitos, os sintomas da doença e não as raízes do problema, as causas que permitem isso. E quais são as principais causas da corrupção, então, em geral e no Brasil especificamente? São basicamente 3 nesse caso, né? A primeira delas, a impunidade. Quer dizer, quando a gente tem acesso a esse tipo de imagem, né, a prova, a evidência ali, e nada acontece, isso vai minando a confiança das pessoas no sistema judiciário, na lei, no império da lei, né, e fica essa farra, então, de impunidade à torto e direito, que a gente bem conhece no país. Então, o primeiro ponto principal seria a impunidade. Mas a impunidade só não é a única causa. E por quê? Porque mesmo países com uma população mais educada, mais homogênea, e que tem a punição quando o caso desses vem à tona, são países que muitas vezes ainda têm muitos casos de corrupção quando, e aí vem o segundo grande fator, o governo concentra muito poder e recursos. Países como o Canadá, países como a Suécia, que são países de primeiro mundo, ricos, decentes, com população mais educada, mesmo assim, volta e meia, estoura um escândalo enorme de corrupção nesses países, porque o governo detém muito poder, concentra muito recurso. E aí vamos entender, né? Num país onde o governo gasta quase metade do PIB, ou seja, de tudo aquilo que é produzido anualmente na nação, é óbvio, é evidente que isso gera a atração de um bando de parasitas, um bando de moscas varejeiras que vão então usar os recursos mais nefastos existentes para se apropriar disso, desses recursos todos. O governo detém um cartão de crédito, o qual é responsável pelo gasto de 40% de tudo aquilo que é produzido no país. Então é óbvio que isso vai atrair todo tipo de empresa interessada em um esquema com o governo. Essa revolta que gerou, então, do lado do corruptor, né, do lado da iniciativa privada, tá vendo? O mercado culpado, as empresas, a ganância desses caras, tá desviando o foco, né? Inclusive foi aproveitado por gente dentro do próprio governo, essa deixa para desviar esse foco, então, da verdadeira causa do problema, que está, sem dúvida nenhuma, nessa montanha de recursos administrada pelo governo. A reportagem foi feita dentro de uma entidade do governo, de um hospital público, que gasta, então, uma fortuna, e é óbvio que vai sempre ter esquema, então, com as pessoas da iniciativa privada mais dispostas a esse tipo de coisa. O terceiro grande fator responsável por isso, né, então, o primeiro é a impunidade, sem dúvida nenhuma, o segundo é essa montanha de recursos que passa pelas mãos do governo, e o terceiro, que tem a ver com isso, com esse segundo, é o fato de que na iniciativa pública não existem os mecanismos adequados de incentivo. Em qualquer empresa privada que tem esse grau de corrupção, o escrutínio dos sócios, as pessoas preocupadas com o seu próprio dinheiro, faz com que, eventualmente, esse tipo de coisa seja atacado, seja pelo menos minimizado, reduzido, porque os sócios estão pagando do próprio bolso. E no setor público é o famoso dinheiro da viúva. Não é de ninguém, ou melhor, é de todos nós, né? Mas, obviamente, que aqueles responsáveis pelo uso desses recursos não estão tão preocupados, porque não são eles, na essência, no final do dia, que pagam a conta, e sim cada um de nós brasileiros. Então essas são as 3 principais causas de corrupção no Brasil, que tem a torta e a direita o tempo todo, numa magnitude assombrosa, e que a reportagem do Fantástico, muito corajosa, muito bem feita, conseguiu pegar então a ponta do iceberg e mostrar as cenas que aí sim chocam, escandalizam, com toda razão, mas desviando o foco do verdadeiro problema e ainda por cima atacando então os corruptores e não a verdadeira causa, que são os corruptos inseridos nessa montanha de recursos que passa pelo governo. Eu dou alguns exemplos do cotidiano para ficar mais fácil a gente compreender isso. O excesso de burocracia, de leis, de regras,
ajuda muito também a aumentar a corrupção e quase todos acabam sendo corruptores nesses exemplos. Primeiro, mão de obra na informalidade, né? Esses eufemismos aí para ilegalidade, não deixa de ser. A pessoa vai lá e quer trabalhar, o sujeito vai lá e quer contratar. Só que o governo cria tantas regras, tantas normas e tantos encargos que essa troca voluntária entre patrão e empregado acaba ocorrendo à margem da lei. Claro, não há interesse em contratar para aquela produtividade específica, pagando tudo aquilo que o governo obriga, e do outro lado o sujeito também tem interesse em estar fazendo um acordo por fora para poder ganhar um salário a mais. Então, 40% quase da mão de obra no Brasil está na informalidade, leia-se ilegalidade, à margem da lei, justamente por causa dos obstáculos todos criados pelo próprio governo. Outro exemplo aí muitíssimo conhecido por quase todos os brasileiros é a famosa propina, o suborno ali ao policial, né? Você tem várias regras, várias normas arbitrárias muitas vezes, o extintor de incêndio está fora da validade, a revisão anual absurda que você pede um dia inteiro no Detran para poder dizer que um carro quase 0 km está apto a trafegar pelas ruas. São várias e várias normas criadas, a lei cega que não tolera um chope, um bombom com licor quase, né? São tantas regras arbitrárias e normas absurdas criadas pelo governo que quase que empurra todo mundo, mesmo cidadãos de bem, para a ilegalidade, mas é preciso não ignorar as verdadeiras causas do problema. As verdadeiras causas do problema estão no excesso de burocracia, de normas e de leis arbitrárias na mão do governo e da quantidade absurda de recursos e poder concentrado no poder central, muitas vezes, né? Quanto mais concentrado esse poder, mais tentador é você ser um amigo do rei e você se locupletar com as autoridades, ser um apaniguado ali do governo, pendurado nas tetas estatais, sendo mais um que faz parte do sistema, que faz parte da patota que tomou conta do país, né? E que resta então a todos nós pagar a fatura dessa laia, dessa turma que está lá. Então não vamos desviar o foco da questão. A questão aqui é que a corrupção se deve à impunidade, à quantidade de recursos que passa pelo governo com a sua concentração absurda de poder e o fato de que o governo sempre vai ser mais incompetente ou negligente com o uso dos recursos, uma vez que o dinheiro não é deles mesmo, o dinheiro é nosso. Enquanto isso não mudar, casos como esse que o Fantástico relatou vão ser parte do nosso cotidiano, tenho certeza disso. Clóvis, Fernando, a Folha publica nesse domingo um caderno especial sobre corrupção que vai mostrar uma perda para o país de 40 bilhões a cada 7 anos, praticamente um PIB boliviano. E vai mostrar também que os principais casos de corrupção na história recente do país permanecem em aberto, permanecem inconclusos. Para vocês terem uma ideia, 1% de todas as pessoas levadas ao banco dos réus tiveram algum tipo de condenação. Clóvis, por que desse estado de coisas? Eu me lembro que uma vez conversando com um acadêmico norte-americano especialista em Brasil e América Latina, ele me disse uma frase que eu gravei até hoje, isso faz alguns anos já. Ele diz o seguinte: não existe tradução exata para a palavra accountability, nem em português nem em espanhol. Accountability você pode traduzir precariamente por prestação de contas, mas é muito mais do que isso, né? É responsabilização, é responsabilidade. Como não existe no Brasil, o mundo político brasileiro não tem a noção nem de prestar contas, nem muito menos de responder por seus atos. Prova o dado que você mencionou, que só 1% dos casos chega a algum tipo de punição. E pior ainda, que aí é o nó da questão, do meu ponto de vista, é que o brasileiro também não cobra a responsabilidade dos seus eleitos. Elege um bando de gente acusada, comprovadamente culpada, e continua sendo eleito sucessivamente. Quer dizer, não tem conserto enquanto você não mudar essa cultura do desrespeito à accountability que todo mundo político, principalmente, todo eleito deveria ter, e de respeitar o dinheiro público. A gente tem, só pegando carona no que o Rossi falou,
a sensação de que o sistema político se descolou, de certa forma, da sociedade e representa os seus próprios interesses. Outro aspecto importante é a questão da justiça. Você citou 1% de casos de pessoas condenadas. Se a gente pensar que ainda estão julgando o impeachment do Collor, tem gente sendo julgada, os anões do orçamento, que foi o caso de desvio de dinheiro, em 93 tem gente sendo julgada, o caso do Maluf, que é uma prefeitura também na década de 90, o caso do Luiz Estevam, que foi o ano passado, o Ministério Público ainda nem ofereceu denúncia. Então, há uma morosidade da justiça, uma sensação de impunidade que contribui muito para que as coisas sejam como são no Brasil. Pois é, nós vamos ver um vídeo que foi feito em cima de uma das reportagens do Caderno, que é uma reportagem muito interessante, porque coloca a coisa em termos bastante práticos aqui. Em Sobradinho, na Bahia, o que era para ser um canal que ia levar água para cerca de 3.000 famílias, se transformou numa obra que se arrasta há mais de 10 anos e por ela escoaram até agora mais de 60 milhões em dinheiro público, numa coisa que não deu em nada. Então, a nossa missão era encontrar em algum lugar do Brasil algo que representasse, simbolizasse efetivamente, concretamente, a corrupção. E a gente encontrou aqui no sertão baiano, a gente veio até a cidade de Sobradinho e encontramos isso aqui. Isso aqui era para ser um canal que ligaria a represa de Sobradinho, 15 quilômetros a partir da represa, por dentro do sertão baiano. E essa obra começou na década de 90 ainda, e desses 15 quilômetros que estavam projetados, só 5,5 quilômetros aproximadamente foram efetivamente construídos. O governo tinha previsto cerca de 12 milhões de reais para essa obra toda, para os 15 quilômetros, e os 5 quilômetros consumiram 20 milhões. O TCU, que é o Tribunal de Contas da União, percebeu isso e mandou parar a obra, por conta de irregularidades graves, né, como eles dizem. 2 ex-prefeitos aqui da região que foram responsabilizados vão ter que devolver para os cofres públicos 64 milhões de reais em valores corrigidos para a data de hoje. É importante lembrar que o Caderno vai fazer um levantamento dos 10 principais escândalos da história recente. Então, vai estar lá o escândalo do Mensalão, voltando para trás um pouco, vai estar lá o escândalo que derrubou o presidente Fernando Collor, vai estar lá o escândalo dos anões do orçamento e o chamado escândalo dos anões do orçamento, para quem não lembra, aquele grande esquema que foi desbaratado ali no início da década de 90, de uma verdadeira quadrilha ali formada para desviar recursos do orçamento da União. Ele me chama a atenção pelo seguinte, vocês devem lembrar, teve um impacto noticioso tremendo, caiu um presidente da Câmara, aconteceu um monte de coisa. E quem cobre Congresso hoje em dia percebe que muita gente aponta na atual comissão de orçamento vícios muito parecidos daqueles que detonaram ali o escândalo da década de 90. O que dá a impressão de que os esquemas vão se repetindo, né? É o que o Fernando falou sobre o descolamento de representantes e representados. Quer dizer, os representantes já não representam os representados e os representados não cobram dos seus representantes. O mundo político gira em torno dos seus próprios negócios, alguns legais, outros nem tanto. Isso que você está falando nos remete para o caso dessa semana, que foi o caso da absolvição da deputada Jaqueline Roriz na Câmara. E esse descolamento que você fala, poucas vezes é tão visível quando os parlamentares se reúnem para absolver um de seus pares, né? Quer dizer, eles se apegam, nesse caso específico, o próprio discurso dela, não sei se você chegou a ver na tribuna, era uma loucura, porque veja, a mulher foi filmada com pacotes de dinheiro na mão. E ela basicamente estava lá para dizer, olha, nada daquilo aconteceu enquanto eu era deputada. E por uma folgada margem, a Câmara absolveu, quer dizer, é de fato um sistema em que é como se a Câmara já não tivesse mais minimamente preocupada com um desgaste de imagem que é muito grande, né? Aí você tem também uma disfarçatez mesmo, a gente pode usar essa palavra, que se repete. Se a gente lembrar do caso do Renan Calheiros, que foi salvo, ele perdeu a presidência do Senado, mas preservou o mandato. O caso do Sarney, no final do mandato do Lula, que foi preservado pela interferência direta do próprio Lula. Enfim, a Câmara e o Senado vêm dando exemplos repetidos de uma desfaçatez mesmo, de uma demonstração de descaso pela opinião pública, né? Acho que a mentalidade é terrível. Você pega um caso menorzinho, que não vai estar em nenhuma das listas de 10 grandes escândalos, nem dos 100 maiores, nem dos 200 maiores. O caso da ministra Gleisi Hoffmann e o recebimento do Fundo de Garantia pela suposta demissão na Itaipu Binacional.
qualquer funcionário do setor privado saberia perfeitamente que, entendo que deixar a empresa por interesse próprio, não tem direito a receber. Qualquer um sabe disso. No entanto, ela recebeu, embora ela tivesse interesse em sair, né, e acha que não tem nada demais, que é isso mesmo. Por quê? Porque o dinheiro público, como não é de ninguém, é de todo mundo, né? Então, essa cultura do compadrio que o Fernando mencionou, essa cultura da necessidade quase compulsiva de levar vantagem em cima dos cofres públicos, prevalece sobre o bom senso, sobre a lógica. Depois de tudo revelado, ela vem a público para dizer, olha, se causei prejuízo, eu vou devolver o dinheiro, mas eu não pensava em causar prejuízo. Meu Deus do céu, ela sabe, todo mundo sabe qual é a legislação trabalhista que vigora no país, sabe que não tem direito a receber, por que recebeu? Eu tenho a impressão, por exemplo, que no caso recente aí do Ministério dos Transportes, o escândalo que derrubou o ministro Alfredo Nascimento, eu tenho a impressão de que mais do que uma faxina, o que a Dilma fez ali foi retomar o controle de uma fatia do orçamento que estava sendo livremente administrada de maneira lícita e muitas vezes ilícita por um grupo, né? Que é isso que você tem um pouco nesse esquema de você dar um ministério para um partido, né? Olha, toma aqui, isso daqui é seu, você cuida disso, né? E eu mais ou menos fecho os olhos porque isso... Pois é, mas aí, essa história da faxina, da Dilma, me chama a atenção. Você falou de fechar os olhos. Quer dizer, a Dilma foi durante 5 anos, não é isso? Chefe da Casa Civil do Lula, foi gerente, segundo o próprio Lula, foi mãe do PAC. Ou seja, ela conviveu com todos esses esquemas de corrupção como gerente. Não é como um ministra da Pesca. Não, conviveu como gerente durante 5 anos, com todos esses esquemas todos. Pelo menos foi essa a história que foi apresentada ao eleitor na campanha. Exatamente, porque nenhum desses esquemas foi implantado agora, na gestão dela. São todos esquemas que vêm do governo da qual ela era gerente. Não percebeu nada? O que é? Inocente? Não presta, um gerente que não presta atenção no que estão fazendo os seus chefes de departamento? Que história é essa? Essa história está muito mal contada, né? Como também chama a atenção o fato de que há essa briga na chamada base aliada, etc. e tal. Quer dizer, se você chega de Marte aqui ao Brasil, você vai imaginar o seguinte, olha, eles estão brigando porque a política econômica está errada, porque a política de juros não deveria ser assim ou assado, porque não está se prevenindo o suficiente contra a crise internacional, porque os projetos para a Copa do Mundo ou para coisa estão atrasados, não sei o quê. Não, eles estão brigando porque está havendo uma suposta faxina nos ministérios dos partidos aliados. Quer dizer, vocês estão brigando pelo butim, não estão brigando por políticas. Essa palavra faxina está sendo usada com uma certa liberalidade. Eu concordo com vocês dois, a gente deveria ser mais, fazer uso mais restrito dessa palavra, porque é uma ilusão de faxina, não tem... Eu tenho, para usar uma imagem que foi usada pelo Marcos Nobre, que é professor da Unicamp, num dos artigos dele, a Dilma parece estar se puxando do pântano que ela está atolada pelo próprio cabelo, né? Então tá ótimo, muito obrigada, Clóvis, muito obrigada, Fernando. Obrigado. Eu nunca fui candidato, nem a síndico de prédio, eu fui procurador do Estado de São Paulo, procurador da República por 15 anos, e eu pautei a minha atividade profissional, além da acadêmica, no combate à corrupção. Quando eu me exonerei do Ministério Público Federal, eu assumi um compromisso político com o eleitor, com o cidadão do Estado de Mato Grosso, de trazer para a sociedade projetos e leis que possam fazer com que nós tenhamos uma sociedade que seja mais justa, mais livre e, sobretudo, sem corrupção. Daí, durante esse tempo no Senado, eu tenho apresentado projetos que têm este viés de fazer com que a nossa sociedade possa se livrar deste que, ao meu juízo, se afigura como o maior mal que nós temos. Uma corrupção que ela mata pessoas nas estradas, mata pessoas na porta dos hospitais, e a corrupção rouba o futuro de uma geração de brasileiros em razão da falta de uma escola pública de qualidade. Vejo que, enquanto um brasileiro não conseguir ler na nossa bandeira ordem e progresso, por falta de uma educação pública de qualidade, nós não tenhamos uma democracia. Desta feita, eu pauto o meu mandato neste viés. Todos os projetos são voltados para este tema.
Eu poderia citar o projeto PLS 204 de 2011, que equipara a corrupção a crime hediondo, porque não há nada mais nojento, e hediondo significa nojento, do que a corrupção. Este não pode ser um discurso moralista, udenista, mas é um discurso para fazer com que a sociedade entenda, né, que este é um mal que nos desassossega. Este projeto, ele além de transformar a corrupção em crime hediondo, ele aumenta a pena da corrupção. Nós sabemos que não é a quantidade de pena que faz com que o cidadão deixe de cumprir, de praticar um crime, mas a certeza de que ele será punido. No Brasil, penso, as causas da corrupção estão ligadas à impunidade e ao sistema de constitucional e legal que faz com que algumas pessoas sejam mais iguais que outras. No Brasil, nós temos uma falha nesta divisão orgânica de poderes. Nós sabemos que o poder é uno, o que se dividem são funções que são exercidas por determinados órgãos. No entanto, no Brasil, em razão de nós termos um presidencialismo imperial, um presidencialismo monárquico, como diria Rui Barbosa no início do século XX, este presidencialismo monárquico dá ao Poder Executivo uma superforça, o que se denomina de hipertrofia do Poder Executivo. Isto somado ao chamado presidencialismo de coalizão, que não passa de submissão do Legislativo ao Poder Executivo, penso que precisa sofrer algumas modificações. As relações do Executivo e do Legislativo faz com que o Legislativo hoje não passe de um puxadinho do Poder Executivo. O Legislativo, ele não pode ser um órgão apêndice, satélite do Executivo. Daí, nós temos um movimento no Legislativo Nacional de restauração do Legislativo, fazendo com que algumas das nossas atuações possam firmar esta posição. Democracia não pode ser sinônimo de eleição. Se nós chegarmos à conclusão que democracia é sinônimo de eleição, nós também chegaremos à conclusão que na Alemanha nazista, a partir de 1933, com Hitler, nós tínhamos uma democracia. Hitler foi eleito, ele não deu um golpe de Estado. Democracia, ela significa, ao menos ao meu juízo, respeito à liberdade, à igualdade, à dignidade da pessoa humana. Se esses valores não tiverem saído do papel e concretizado, se nós não pudermos viver a Constituição, nós não teremos uma democracia materialmente, como exige a Constituição da República. Não há que se falar em democracia sem liberdade em todos os seus sentidos e, sobretudo, no sentido de autodeterminação, possibilidade de escolher o seu destino. Não há democracia sem que nós tenhamos a igualdade, no sentido de fazer com que a igualdade não seja o tratamento igualitário daqueles que são diferentes, mas o tratamento dos desiguais de forma desigual, na medida em que se desigualam, e aqui é interessante o debate sobre ações afirmativas, discriminações positivas, para que nós possamos superar desigualdades históricas nos mais variados conteúdos. E também o sobrevalor chamado dignidade da pessoa humana, no seu sentido moral e no seu sentido material. A dignidade é que nos separa da coisa, né? Porque a coisa é um meio para atingimento de um fim, como diria Kant, a coisa tem preço, pode ser substituída por outra da mesma qualidade e quantidade. Diferente do indivíduo, que não é um meio para atingimento de um fim, é um fim em si mesmo, por isso ele tem dignidade. Pelo combate à corrupção. Senhora Presidente da República, eu aqui votei de acordo com a minha consciência, mas eu estou do vosso lado nesta faxina, e faxina se faz com lixo. E quem rouba o dinheiro público é lixo. Não podemos ter medo das palavras. Quem rouba o dinheiro público é nojento, daí hediondo. Porque o dinheiro público roubado, ele causa vítimas, que são vítimas indeterminadas. A corrupção mata. A corrupção rouba o futuro de crianças, senador Cristóvão. Este projeto estratégico de país passa necessariamente por esta luta. Eu não tenho um cargo no governo federal. Não quero ter um cargo no governo federal. Porque, para mim, partido político não é cine. Para mim, partido político não pode fazer do governo um pé de piqui, como se diz no meu estado, que você passa a mão. Eu não quero cargos. Não é esta a função de um senador da República. Não é essa a função de um parlamentar. Eu não quero emendas parlamentares, porque eu não sou despachante do orçamento da União. Eu sou um senador da República.
Não sou senador da Presidente da República. Sou um senador da República e apoio Vossa Excelência nesta faxina. Porque podemos criar 200 mil programas, porque o dinheiro será roubado. Para isso, nós precisamos de um pacote anticorrupção. Sim, mas isso é uma coisa de senadores ingênuos. Senadores que não conhecem a sistemática política. Senadores que não têm interesses em diretorias da Petrobras que furam poço. Mas nós temos que reagir. A palavra-chave é resistência. E eu, senhora presidente, me coloco ao lado de Vossa Excelência, nesta resistência. Aqui, Vossa Excelência não será chantageada com emendas parlamentares. Vossa Excelência não será chantageada com pedido de cargos públicos, porque o que nós queremos é buscar os princípios da República. Os princípios da República se definem como honestidade cívica. Os princípios da República se definem como igualdade. E aqui no Senado está a faltar igualdade, porque aqui existe uma ditadura de liderança. Os líderes decidem tudo, e nós somos senadores de primeira classe e de segunda classe. Os líderes decidem tudo. Eu não me vejo liderado por líderes, porque não pode existir primeiros entre aqueles que são iguais. Ditadura de lideranças. Eu não decidi absolutamente nada. Eu vou decidir de acordo com a minha consciência.